Jesus prometeu que voltaria. O problema não é se ele vem, é se estamos preparados para quando ele chegar. Jesus nunca nos chamou para viver com medo, mas também nunca nos autorizou a viver desatentos. Hoje, muitos dizem, isso sempre existiu, já falaram disso tantas vezes antes. Ainda vai demorar muito. Mas a Bíblia afirma algo totalmente diferente. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, está escrito: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. A volta de Cristo não será um susto para os vigilantes, mas será um choque terrível para os distraídos. Então, o que exatamente Jesus disse sobre os últimos dias? Ele foi muito claro no livro de Mateus, capítulo 24. Ele não deu datas, mas deixou sinais muito específicos. Ele falou de guerras e rumores de guerras. Você liga o noticiário e o que vê? Nações se levantando contra nações. Ele falou de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Será que isso não descreve o mundo em que vivemos hoje? Com crises de fome, pandemias que pararam o mundo e a terra tremendo, com uma frequência assustadora. Jesus também falou que o amor de muitos esfriaria ao redor. Veja a falta de empatia, a frieza nos relacionamentos, o egoísmo que se tornou a norma. Ele nos alertou sobre o engano espiritual crescente. Quantas vozes hoje se levantam, oferecendo o evangelho fácil, uma fé sem compromisso, uma graça sem arrependimento. É o engano sutil que afasta as pessoas da verdade. Muitos estão vivendo apenas uma aparência de fé, mas sem óleo em suas lâmpadas. Vão à igreja, cantam os louvores, mas o coração está longe de Deus. A vida de oração está seca. A leitura da palavra é superficial. E o relacionamento com o Espírito Santo é praticamente inexistente. Jesus fez uma comparação poderosa. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E como era nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Elas trabalhavam, construíam, faziam planos para o futuro. A vida parecia completamente normal, uma rotina diária como a nossa. Ninguém imaginava o que estava por vir. Eles provavelmente zombavam de Noé, o chamando de louco por construir uma arca gigantesca no meio do nada. Tudo parecia normal, até que a porta da arca se fechou. E quando a porta se fechou, não havia mais chance. A oportunidade tinha passado. A pergunta que ecoa é: por que tantos não percebem que a volta de Cristo está próxima? A resposta é simples e ao mesmo tempo alarmante. Porque estão ocupados demais. Ocupados com a rotina implacável do trabalho, ocupados com os problemas financeiros, familiares, emocionais, ocupados com as redes sociais, rolando o feed por horas, consumindo um conteúdo que não alimenta a alma em nada. Estão ocupados com uma religião vazia, cheia de rituais, mas sem a presença de Deus. Vivem uma fé sem vigilância, acreditando que simplesmente aceitar Jesus é um passaporte garantido, sem a necessidade de cultivar um relacionamento diário com Ele. A verdade é que não é que Jesus esteja demorando. A Bíblia nos diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada dia que passa não é um atraso, é um ato de misericórdia. É Deus estendendo sua mão mais uma vez, dando mais uma chance para que corações se voltem para Ele. O tempo que Ele nos dá é um presente da sua graça, não um sinal de esquecimento. Isso nos leva à maior questão de todas. A pergunta certa não é quando Jesus volta. Tentar adivinhar datas e horas é uma armadilha que já desviou muitos. A pergunta certa, a que você precisa fazer a si mesmo hoje, é: se Ele voltasse agora, neste exato momento, eu estaria pronto? Em Mateus 25, versículo 13, Jesus nos adverte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E para ilustrar isso,
Ele conta a parábola das 10 virgens. Essa parábola é dura, mas necessária. Todas as 10 esperavam um noivo. Todas elas tinham lâmpadas. E, em algum momento, todas elas dormiram. A diferença crucial não estava na espera ou no sono, mas no preparo. 5 delas, as prudentes, tinham azeite extra. As outras 5, as insensatas, não. Quando o noivo chegou, as que não tinham azeite ficaram de fora. A porta se fechou. O que isso nos ensina? Que não é apenas sobre esperar Jesus. Não é só sobre se identificar como cristão. É sobre estar verdadeiramente preparado para o encontro com Ele. Nem todas que esperavam entraram. Isso é sério. Então, o que significa estar preparado de verdade? Estar preparado não é sobre ser perfeito. Ninguém é. Se fosse sobre perfeição, ninguém seria salvo. Estar preparado é viver em arrependimento diário, reconhecendo nossas falhas e correndo para a graça de Deus. É ter uma vida no Espírito, guiada pelo Espírito Santo, e não pela nossa carne. É ter óleo na lâmpada. E o que é esse óleo? O óleo é a sua vida de oração constante, é a sua comunhão íntima com Deus. O óleo é a sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo te corrigindo, te guiando, te consolando. O óleo é ter a palavra de Deus viva no seu coração. Não apenas como conhecimento intelectual, mas como pão diário que te sustenta. Em resumo, o óleo é relacionamento, não apenas religião. Jesus não está voltando para buscar uma igreja cheia de pessoas. Ele está voltando para buscar uma igreja vigilante, uma noiva apaixonada e pronta. Talvez este vídeo não tenha aparecido na sua tela por acaso. Talvez seja o Espírito Santo usando estas palavras para te dizer: acorda. Talvez seja um chamado para você que se afastou, dizendo: volta. Talvez seja um alerta para você que se acomodou na fé, dizendo: se alinha. Em Apocalipse 22, versículo 12, Jesus faz uma promessa final: eis que venho sem demora. Essa promessa ecoa através dos séculos e hoje soa mais urgente do que nunca. Ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Mas o tempo está mais curto do que muitos imaginam. Se essa mensagem falou com você, não a ignore. Ore agora mesmo. On the book está. Se reconcilie com Deus. Peça a Ele que encha sua lâmpada com o óleo do Espírito Santo. Se alinhe com a vontade dEle. Jesus está voltando. E vale a pena. Vale tudo. Estar pronto para esse dia. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e te desperte. Siga nosso canal para mais mensagens como esta.